A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero sim que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos, amados irmãos e irmãs, professores da nossa querida Escola Bíblica Dominical e alunos que acompanham aqui o nosso canal, nós vamos aqui para a lição de número 12 da lição dos jovens e nós vamos falar aqui sobre a semente germinando no secreto. Aqui o nosso texto de referência proposto pela lição, da onde se encontra a referência nessa parábola, está em Marcos capítulo 4, verso 26 até o 29, que diz assim: E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse, de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Verso 28, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Jesus, quando contava essas parábolas, ele como um mestre do ensino, como um excelente educador, como psicólogo também, todas as funções hoje que nós temos, todas as profissões, Jesus ele era, por excelência, o melhor que nós podemos extrair de cada profissão. Então, como ensinador, como educador, como um mestre da palavra, Jesus está trazendo uma linguagem o mais próxima possível da realidade daquelas pessoas. E quando eu estou dando aula para os jovens, a gente tem que explicar essa parábola para eles, explicar os detalhes da parábola, o que significa a semente, como está na revista, o que significa a terra, o que significa o tempo, o que significa a espera, o que significa o reino de Deus. E a gente explica os detalhes da revista, de cada parábola, e a gente vai explicando para eles. Mas uma coisa que eu sempre gosto de levar para as aulas, quando eu estou ministrando aos jovens, é de alguma forma criar uma ilustração para que isso faça sentido para eles na linguagem deles. Então, por exemplo, veio aqui agora, tá, gente? Às vezes eu crio alguma ilustração que vem na minha mente na hora, para que eles possam entender. Por mais simplória que seja a explicação que você está dando, se faz sentido para eles, já está valendo o ensinamento. Porque por mais simples que pareça uma parábola dessa aqui, para eles fizeram sentido na época, e isso é que importa. Se eu fosse falar para eles hoje, seria mais ou menos como alguém que grava um vídeo ou lança um texto, uma mensagem, e ele faz uma publicação na rede social. E essa publicação na rede social pode ser que não viralize, pode ser que essa publicação não vingue, pode ser que essa publicação atinja um número X de pessoas. A pessoa que publicou, ela não sabe exatamente como que essa mensagem, como que esse vídeo vai repercutir. Ela não tem domínio sobre isso. Ela lançou, publicou esse vídeo e lançou na internet, seja no Facebook, no Instagram, no TikTok. E ela lançou essa mensagem, lançou esse vídeo, mas agora ela não tem mais domínio de como que esse negócio vai espalhar. Eu falaria assim para eles. Ai, às vezes a gente se surpreende, meu Deus, mas que repercussão que deu esse vídeo. Nossa, mas alcançou tantas pessoas. Assim também Jesus estava trazendo um ensinamento para eles que fazia todo sentido para eles. Você lança a semente vai ter que morrer na terra. Após isso, você não tem mais nada para fazer. A sua única obrigação é lançar a semente e aguardar o processo natural que ela vai passar a partir daí. Nós temos aqui na nossa introdução os seguintes dizeres. A parábola da semente nos ensina sobre a ação de Deus no mundo através da manifestação gradativa do reino de Deus na história humana. Então eu sempre costumo dizer que Deus está intervindo na história humana, só que ele intervém de maneira bem gradativa.
Se nós pegarmos do Gênesis até o Apocalipse, nós temos um quadro já pintado da criação até a consumação de todas as coisas. E no meio, nesse transcurso de tempo que a gente conhece como aqui dispensações, né? Somos de 7 dispensações. Para aqueles que acreditam nas dispensações, eu acredito que a história foi dividida assim nessas etapas. Nós estamos na dispensação da graça de Deus. Então, se você divide essas dispensações, Deus está trabalhando de maneira paulatina, intervindo aqui e acolá na história, permitindo com que os homens façam ou deixam de fazer para que eles sejam responsabilizados, porque Deus não cria robôs, mas ele faz as suas intervenções pontuais do Gênesis até o Apocalipse. E na manifestação do reino de Deus também é da mesma forma. Nós somos agentes que Deus vai usar para proclamar o reino de Deus no coração das pessoas. Como que isso vai germinar? Como que isso vai crescer? Quais são as pessoas que serão, de fato, produzirão frutos? Quais são as pessoas que aceitarão a palavra? A gente não tem domínio sobre isso. A gente tem domínio sobre aquilo que nós temos em mão, que é a semente, tá? Nós vamos ver muito sobre isso nessa lição. Tópico primeiro, a semente lançada na terra. Essa parábola só se encontra no Evangelho de Marcos. É muito parecida com a parábola do joio e do trigo, mas sua ênfase se encontra na característica misteriosa do reino de Deus. Ela retrata por 2 vezes a característica do reino. A primeira está na atividade do homem em semear. Então a gente semeia a palavra. E a segunda, na ação da própria semente. Eu me lembro que eu dando aula para os jovens, eu dei essa lição aqui para os jovens da nossa igreja, e eu falando para ele assim que a gente chega a ser, do nosso tempo, a gente chega a ser até ridículo a maneira como a gente prega o evangelho muitas das vezes. Praticamente oferecendo Jesus como se Jesus fosse, não sei se vocês já ouviram aquela expressão, banana em fim de feira, né? Aquelas bananas que passaram talvez 1 dia, 2 dias ali na feira, já estão quase que se estragando. Aí o vendedor, para não perder aquelas bananas, ele começa a oferecer ali, fazer uma promoção, 2 cachos, 3 cachos, 2 montinhos, 2 bacias de banana, e ele começa a fazer ali um queimão ali, uma promoção para poder vender aquelas bananas, porque elas já estão no seu estágio final, e daqui a pouco ele vai ter que talvez até desperdiçar e jogar algumas delas fora. E a gente oferece Jesus para as pessoas como se a gente tivesse o domínio de convencer as pessoas. Nós não temos. Qual é o nosso domínio? É lançar a semente. Falamos a palavra de Deus e oramos a Deus para que aquela semente produza fruto. Agora, dali para frente, a gente não tem mais o que fazer. Eu conheço muita história, não sei se vocês já ouviram testemunhos assim, de uma pessoa que evangelizou a outra, lançou uma palavra simples, fez um convite, lançou um folheto na mão dela e se foi. E aquela pessoa guardou aquele folheto no bolso, guardou ali na sua bolsa e seguiu a sua vida. Lá pelas tantas, sabe, o Espírito Santo tocou naquela pessoa, aquela pessoa ali passando por alguma situação. Ela lembra-se que aquele folheto está escondido no seu bolso, está guardado, e ela lembrando disso, ela pega aquele folheto, então vai ler aquele folheto, às vezes dias, meses depois, e na simples leitura de um folheto entregue por uma pessoa, talvez dias atrás, essa pessoa então decide mergulhar na graça de Deus, procura uma igreja, procura uma liderança pastoral e ali entrega a sua vida para Jesus. Que maravilha, né? O nosso papel é só lançar a semente. É só lançar. Eu me lembro que meu coração, como eu era muito religioso, tá? Eu pertencia ao catolicismo e era bem rígido na minha religião católica, era bem religioso mesmo, digamos assim. Eu me lembro que toda vez que um crente me oferecia um papel, a minha vontade era de rasgar na frente dele. Mas sempre eu fui muito bem educado, muito bem conduzia a minha vida pela educação. Então eu pegava aquele folheto com muita educação, colocava no bolso. Aí às vezes eu estava sem fazer nada, ali sentava na calçada, ali em casa, aí eu lembrava que tinha um folheto no bolso e eu dava uma lida naquele folheto.
E assim o Espírito Santo foi trabalhando, 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 até que algum tempo depois eu venho a me converter ao Senhor. Mas graças a essa semente lançada. E aí a gente muitas das vezes vê que o nosso desespero, às vezes, em salvar, principalmente parentes, familiares, pessoas que estão no leito de morte, pessoas que a gente sabe que vão partir para a eternidade, o nosso desespero, às vezes, de convencer aquela pessoa a sair daquela situação, a aceitar a Jesus, nós não temos esse poder. A nossa obrigação é lançar a semente e depois o Senhor cuidará de que ela vai germinar ou não. 1.1. O dia da semeadura. Jesus inicia comparando o reino de Deus com o ato de semear. Mais uma vez, as figuras da semente, da terra, da plantação e, por final, a colheita, itens que estão presentes no ensino de Jesus. Dois elementos são importantes, é preciso a destacar. O homem que lança a semente na terra e a semente que cresce por conta própria. Vocês estão vendo? Então a semente está na minha mão. Até aqui eu tenho um domínio sobre a semente. Mas uma vez que eu lanço ela ao solo, eu não tenho mais domínio sobre a semente. Agora a semente vai ter que produzir por conta própria os seus devidos frutos. A semente pode significar tanto a palavra que foi pregada, como todos aqueles que são resgatados por ela. De modo que todos que são salvos foram alcançados pelo poder da palavra de Deus. A semente também representa a vida do discípulo de Jesus, que para germinar é preciso que antes morra para o mundo. 1.2. O dia da colheita. Um outro elemento em evidência nessa parábola é o contraste. Não existe uma explicação plausível de como a semente germina e cresce. Em um momento ela é plantada, em outro está pronta para a ceifa. Aí entra o tempo que eu lancei a semente e o tempo que essa semente já vai estar pronta para ser colhida, há um lapso de tempo. E o texto segue dizendo: o lapso de tempo entre os dois eventos, apesar de demorados, são da mesma forma importantíssimos. O plantio da safra garante que ela chegará à sua consumação. Da mesma forma, o envio de Cristo por parte de Deus Pai aponta para a sua vida e retorno, estabelecendo assim o fim desta realidade como a conhecemos. Muitos judeus acreditavam que Jesus era um profeta apocalíptico, pois em sua pregação falou bastante do final. A verdade é que em Jesus os últimos dias tiveram o seu início. A partir do momento que Jesus começa a pregar o reino de Deus, ali nós já temos o início do fim. E por misericórdia de Deus, até falei esses dias isso lá na nossa classe também, na nossa igreja, por misericórdia de Deus, Ele está estendendo esse período do final. Por graça e bondade e misericórdia, Deus está estendendo esse tempo do fim para que mais sementes sejam lançadas e para que mais pessoas venham dar tempo de germinar e produzir frutos para o Senhor. Graças a Deus que Ele esticou, né? Eu me converto nos anos 2000, meados dos anos 2000 eu me converti ao Evangelho. Imagina se Jesus tivesse voltado antes disso para acertar contas. Eu não estaria aqui contando essa história para vocês, estaria condenado eternamente à perdição eterna. Mas ele esticou um pouco mais, os anos 2000 chegaram, eu me converto ao Evangelho. Então, dos anos 2000 para cá, já foram mais 24 anos o Senhor esticando essa corda da misericórdia para que mais pessoas possam ter a oportunidade de, no lançar dessas sementes, mais pessoas lançando semente, mais sementes sendo lançadas, mais pessoas sendo alcançadas, mais frutos serão dados para o Senhor. O tópico de número 2, a ação humana. No plantio existe a priori a ação humana para lançar a semente. Do mesmo modo, o ser humano tem um papel preponderante na propagação da palavra. Não é de responsabilidade dos anjos pregar o evangelho, mas sim a obrigação é nossa de apresentar as boas novas da salvação. O triste disso tudo, gente, e eu, como eu dou aula muitas das vezes para os nossos jovens e adolescentes lá na nossa igreja, eu sempre falo isso para eles, assim, a gente talvez por não ser obreiro, pastor, líder, a gente não tem a obrigação de dominar todas as escrituras, toda a teologia. A gente não tem a obrigação de ser professor, de ser, né, uma pessoa que
maneja as escrituras com maestria. Não, não temos. Mas a nossa obrigação é que a gente tenha o mínimo de recursos para pregar o Evangelho. O Evangelho é tão simples, mas tão simples, que a gente, muitas das vezes, para pregar ele, a gente quer colocar floreios no Evangelho. Mas a suprassunma do Evangelho é João 3,16. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o crente, irmão, que não tem a capacidade de decorar um versículo desse e, a partir desse versículo, pregar para uma pessoa? A semente está lançada. E a semente sendo lançada é a nossa obrigação. Depois que a semente é lançada, aí a terra vai produzir por si só os seus frutos. 2.1 A esperança no plantio. O camponês lança a semente, esperançoso em que um dia ele vai colher os seus frutos. A esperança é uma das 3 virtudes teologais listada por Paulo. A esperança está vinculada diretamente à promessa da vida eterna, alicerçada na ressurreição de Cristo e baseada nas suas promessas. Ela não é uma forma de otimismo ou uma espécie de cosmovisão, mas antes é a própria essência do cristão. Ela é a confiança de que Deus cumprirá plenamente o seu propósito e realizará todas as suas promessas. O auge da esperança para o cristão está quando enfrenta a morte, seja de alguém próximo ou diante da própria finitude. Essa parábola ela nos inspira e nos ensina que, assim como essa semente tem uma promessa de que ela vai germinar, a gente não sabe como. O que plantou fez o seu trabalho e depois ele foi dormir, foi descansar e foi aguardar. Ele não tinha mais nada a fazer. Assim também somos nós como sementes plantadas pelo Senhor, né? Vai chegar um dia que o Senhor vai vir fazer a sua colheita e a esperança é que esse dia vai chegar. O lapso de tempo entre o plantio e a colheita muitas das vezes parece demorado, né? Para muitos parece demorado, mas o Senhor não tarda a sua volta, ainda que alguns a tenham por tardia, como nos ensina as Escrituras, mas é por causa da sua graça e da sua misericórdia, não querendo que nenhum dos homens se perca. Enquanto nós temos essa oportunidade, irmão, de plantar, vamos plantar. E nós, como sementes plantadas um tempo atrás, como fomos receptáculos dessa graça, né? A graça de Deus nos atingiu, o amor de Deus nos atraiu e nós estamos aguardando a bendita volta do Senhor, até aquele dia em que nós para sempre vamos estar com o Senhor. Essa é a esperança também produzida nessa parábola, de que um dia vai chegar o tempo da consumação. Nós não sabemos se já está próximo, se vai tardar um pouco mais, mas o nosso trabalho é continuar plantando, semeando e aguardando o Senhor com seus frutos. 2.2 A paciência até a ceifa. O camponês lança a semente no terreno e nada mais faz, pois a semente germina por conta própria. Sobre a semente, Jesus afirma que a semente brota, quer o agricultor esteja acordado ou dormindo. Ela brota sem ele saber como isso aconteceu. Lucas 4:27. Depois de semeada, a ação dele é somente esperar pacientemente. A paciência é um desafio nos tempos atuais, quando as informações correm na velocidade da luz. Mas a Bíblia nos encoraja a esperar com paciência no Senhor, sermos pacientes na tribulação até a vinda do Senhor e esperar pacientemente até que a promessa do Senhor se cumpra em nossa vida. É interessante, eu não sei se você já ouviu alguns testemunhos assim, ó, de alguém dizendo que quando a mãe daquele fulano de tal, daquela pessoa estava viva, ela falava com ele, pregava para ele e ensinava o evangelho para aquela pessoa, para o seu marido, para um filho e tal. Beleza. Passou-se o tempo, aquela pessoa já até partiu para a eternidade, já não está mais entre nós. Mas muitos anos depois, aquela semente que foi lançada, agora ela começa a frutificar. Aquela pessoa que ouviu aquela palavra, aquela pessoa que foi instruída, que foi ensinada anos depois, às vezes até a pessoa já até faleceu,
aquela palavra então começa a frutificar, a dar frutos e salvar pessoas e alcançar pessoas. A gente não sabe. Eu não entendo muito de planta, eu não entendo muito de árvore, essas coisas, mas dizem que tem uma planta, eu esqueci o nome dela agora, uma árvore, que para ela dar fruto é muito, mais ou menos uns 20 anos, né? Muitas das vezes a pessoa que planta não vai comer daquela planta que ele comeu, daquele fruto. Ele plantou, vai se passar muitos anos, 20, se eu não me engano, são 20 anos. Eu esqueci que fruta é essa, mas são 20 anos para que aquilo ali comece a dar fruto. Mas se eu como dessa fruta hoje, foi porque alguém 20 anos atrás plantou, não é isso? Então, talvez eu não consiga comer do que eu estou plantando agora, porque vai demorar um tempo para dar fruto, mas eu estou sendo alcançado e comendo os frutos de alguém que plantou há anos atrás. Assim também é o Evangelho do Senhor. Muitas pessoas que estão sendo salvas, às vezes a gente só a pessoa que abordou ela ali, orou por ela, deu um abraço nela, né, levou ela para a igreja, fez um convite para ela ir para a igreja, mas a semente que está germinando ali no coração dela foi plantada, às vezes, ó, há anos atrás por alguém, por um familiar, por um amigo, por um esposo, pela esposa, por um filho. E essa semente agora que está germinando no coração dessa pessoa, e nós só vamos colher os frutos. É bom, né, quando a gente recebe um novo convertido na igreja, uma pessoa com a fé revigorada, uma pessoa animada para trabalhar para o reino do céu, e a gente começa a colher aqueles frutos preciosos de alguém que plantou há um certo tempo atrás e teve paciência de esperar. Talvez ele não participou dos frutos, nós é que estamos participando. E talvez a gente está plantando agora, semeando agora. Não vamos participar desses frutos, mas alguém lá na frente vai participar deles. Assim é que funciona o reino dos céus. E o tópico 3 diz a ação de Deus. O mistério da ação de germinar por parte da semente aponta para a ação sobrenatural em que o reino de Deus tem se manifestado. Ele não é latente aos olhos carnais, mas velado. No entanto, naquele grande dia, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E assim, para nós, os homens normais, né, digamos assim, as coisas continuam como sempre foram. Parece que nada está mudando, parece que nada está acontecendo, mas o reino de Deus ele é assim mesmo, ele está crescendo no coração dos homens. Aquele metro quadrado onde as pessoas acreditam no Senhor e implantaram ali a vida do Senhor, obedecem à palavra do Senhor, naquele metro quadrado ali, o reino de Deus está presente, mas no sentido universal ele está velado. Mas vai chegar um dia em que o reino de Deus será exposto a todos os homens, muitos homens se lamentarão por não terem feito parte disso antes, agora já será tarde demais. 3.1 O reino vem. Um dos assuntos principais dos evangelhos que tem ecoado como referência para a ética cristã é a mensagem de Jesus sobre o reino de Deus. O reino de Deus é uma grandeza presente e futura ao mesmo tempo, conhecida como já, ainda não. O já representa a sua atuação invisível na vida dos discípulos de Jesus por meio do Espírito Santo. E ainda não, pois somente no futuro o reino será revelado visivelmente a todos os homens. É o que eu acabei de falar. Muitas vezes o reino de Deus está aqui no meu coração, eu consigo, talvez no máximo, praticar ele dentro da minha casa e mal ainda, né? Porque a gente depende de uma pessoa, depende de outra, mas quando chegar aquilo que será a consumação de todas as coisas, aí o reino de Deus será expandido e todos os homens poderão vê-lo a olho nu, em loco. A grande lição que aprendemos aqui é que, independentemente da ação humana, Deus cumprirá seu propósito. Cabe a nós estar na posição para que sejamos usados por Deus, pois se nós não clamarmos, as pedras clamarão. É oportuno lembrar que o reino virá plenamente quando os filhos de Deus se encontrarem na casa do Pai. 3.2 A confiança inabalável. Mesmo que aparentemente seja invisível, até mesmo pareça inócuo, não produzindo aparentemente o efeito desejado, o reino de Deus é uma realidade.
Assim, tem muita gente que é ateu, digamos assim. Aí ele fala assim: eu não acredito em Deus. O fato de alguém dizer que não acredita em Deus não impede que Deus exista. Ele existe independentemente se os homens creem nele ou não. E o reino de Deus, ele existe independente se os homens creem ou não que ele existe. Nós que cremos na palavra de Deus, que somos instruídos pela palavra, nós cremos que o reino de Deus está presente, mesmo que ainda de maneira ainda invisível e proporcionalmente menor do que quando será na consumação dos séculos. Mas não é porque ele não está visível a todos os homens que ele não existe. Nossa confiança em Deus deve ser inabalável, pois Cristo virá e não tardará. A hora de Deus vem. O começo em Cristo já aponta para o fim. A parábola da semente ou do agricultor paciente é uma resposta a todo aquele que, devido a uma fé mesquinha, impaciente, incrédula, não pode tirar a nossa confiança e segurança na palavra de Jesus. Apesar de todas as adversidades e aparentes insucessos, é Deus quem conduz a história para a sua consumação. Apesar das aparências, que possamos permanecer firmes e inabaláveis, pois não andamos por vista, e sim por fé. Por fim, a conclusão diz: Deus cumprirá o seu propósito na história, independentemente da ação humana, mas ele nos estabeleceu como instrumentos vivos para a manifestação do seu reino. O reino de Deus vai estar aonde um servo de Deus está. Embora a gente não domine as situações, às vezes a gente vai ser um voto vencido, mas o reino de Deus estará presente ali. O que as pessoas têm que fazer é, através de nós, enxergar o reino de Deus em nós e através de nós, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, meus amados irmãos? Essa é um breve resumo dessa nossa lição de número 12. Estamos caminhando para o final. Próxima semana vamos estar gravando aqui, se Deus nos permitir, a lição de número 13, encerrando o trimestre e apresentando já a nova revista. Vem novidade por aí. Essa nova revista tem uma perspectiva um pouco mais complexa da gente trabalhar, mas há uma ferramenta aqui no nosso canal que nós vamos apresentar aqui para você, que você vai facilitar o seu trabalho da próxima lição dos jovens, amém? Então, na próxima semana a gente volta aqui, já traz a temática da próxima revista e também já apresenta aqui como que vai funcionar para o próximo ano de 2025, se o Senhor estiver nos permitindo ainda e se o reino de Deus não tiver sido estabelecido de maneira universal, nós estaremos aqui propagando ele no coração dos homens. Deus abençoe a todos. Até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir.